pessoal! Tudo bem? Boa noite! Tudo bem, pessoal? Vamos entrando, vamos começar mais uma live do nosso projeto de mentoria A Travessia. Tudo bem? Como vocês estão? Essa mentoria, né? Estamos aqui numa live de esquenta da nossa futura mentoria, que vamos começar agora em março. Vamos falar um pouco mais na próxima live. E é um projeto meu com a Patrícia Pio Oficial, Pat Pio Oficial, Patrícia Pio, que é uma pesquisadora de epigenética, coach, terapeuta vibracional, multidimensional, que já faz comigo o projeto da meditação energética, né, do Puja, uma vez no mês. E o Vitor Diamantino, que é constelador familiar. Então nós resolvemos unir forças e trazer esses vários olhares aí para potencializar as mudanças, para literalmente fazermos a travessia das nossas vidas, a transformação dos nossos padrões, das nossas crenças, para realmente uma vida com muito mais realização, com muito mais sucesso, muito mais prosperidade, né? E eu já vou chamá-los aqui, que eles já estão aqui presentes, porque hoje temos muito que conversar sobre esse tema tão especial. Meninos, me mandem, por favor, o convite, porque, como sempre, eu ainda não aprendi, gente, como é que faz para enviar o convite. Eu prefiro que você me mande, eu só aceito ali, porque eu clico no nome e não aparece. Enfim, enquanto eles me mandam um convitinho, vem entrando, pessoal, envia aí para quem mais... o nosso projeto... Espera aí, já estão entrando aqui. Oi, Oi, Paty, Kel! Tudo querida! bem? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Tô parecendo um panda hoje aqui, né? Porque, Que gente, isso? esfriou de um Não. jeito aqui. Olha como é que eu tô. Pois é. A Paty está lá de Portugal, gente. Para quem não sabe, essa live internacional. Tudo bom, Vitor? E o Vitor está lá da Chapada Ai, Diamantina, né? Meu Deus, que estamos conectados delícia. aqui com energias incríveis. Eu tô Energia internacional, energia da natureza. Fala, uma Vitor. coisa. Tá bom aí? Tô lá já para as Veadeiras, né? Que é pertinho do de Goiás. Ah, é. Mas Isso, Chapada dos Veadeiros. a energia, quero que vocês sintam essa energia, porque ela é boa demais. Então, é muito bom estar com vocês. Fico muito feliz de conseguir, porque a internet na Chapada em si, antes de ontem teve um apagão, então assim, não é sempre que está estável, mas só de estar com vocês aqui ao vivo já é algo muito positivo, que assim É, posso se manter, né? que bom, parece que está funcionando direitinho. A imagem está ótima, o som está bom, isso que importa, né? Que continue assim. Bora E, nessa. gente, hoje vamos falar sobre o poder do observador, né? O que é isso? É a nossa influência enquanto co-criadores da nossa realidade. Como é que é essa influência, né, da nossa mente? O poder do observador justamente vem de experiências, de pesquisas que foram feitas, onde, já vou até introduzir aqui de uma forma resumida e a gente vai desenvolvendo, né? Onde se constatou que os elétrons, tudo é feito de átomos, né, gente? Os átomos são os tijolos que constroem todo o nosso universo. E tudo é energia, como o próprio Dr. Albert Einstein, né, falou que o Dr. Joe Dispenza, aliás, e o Albert Einstein, ambos falam assim, né, que os átomos construíram tudo que é o universo e é tudo energia é tudo que há. Então, assim, dentro dessa concepção, se nós pensarmos bem, né, tudo é energia. Então, assim, como é que a nossa energia está influenciando nesse campo energético, que é o chamado campo quântico, que é o campo unificado, que é o campo de pura energia, de informação? Como é que é? Será que a gente interfere com os nossos pensamentos negativos? E aí foram feitos estudos, né, onde se constatou que os elétrons, eles não são fixos, né? Dentro do átomo, nós temos o núcleo e nós temos alguns elétrons ali. Mas a maior parte desse campo ali, esse campo onde os elétrons ficam, em volta do núcleo, é enorme, é absurdamente infinito. Né? Tanto que parece que ele, no livro Como se tornar sobrenatural, o Dr. Joe Dispenza até faz uma comparação, né? Ele fala que é como se o átomo fosse assim um carro, o tamanho de um carro,
e o espaço ali onde ficam os elétrons é tão grande que seria mais ou menos um raio assim de distância do tamanho de 2 vezes Cuba. Então imagina isso, é um espaço enorme onde o elétron pode aparecer em qualquer um desses espaços aí dentro dessa distância. Então, assim, por aí a gente já imagina como que é uma coisa imensa e dá uma sensação de que a maior parte desse espaço é vazia, porque tem um ou outro elétron ali dentro desse espaço enorme que se perde ali, né? E mesmo assim, o elétron, ele nem sempre é partícula. Na maioria das vezes, ele está em formato de onda, e aí é o que a gente vai desenvolver aqui, né? Com a nossa mente, com a influência de um olho observador, se percebeu que o elétron que estava lá em forma de onda, quando tinha observador, ele se colapsava e vinha para a forma de matéria. Ele se tornava uma partícula. Então, o elétron, ele é incerto, né? Ele às vezes age como onda e às vezes age como partícula, dependendo justamente do nosso olhar. Então, assim, isso daí foi uma das coisas, uma das descobertas revolucionárias, né, que marcaram, desde que a física quântica lá, na época de mais ou menos 1900, 1927, né, de 1900 para cá, 1927 teve uma grande revolução também científica com a descoberta do princípio da incerteza de Heisenberg, né, que vem falar que justamente todas aquelas leis clássicas da física não atuam, né, não são realmente, não agem dessa forma no nível subatômico, que os átomos ali reagem de uma forma diferente dos princípios das leis clássicas. Então, assim, por exemplo, na física clássica você consegue prever, se você tiver as condições ali iniciais, você consegue prever o movimento, a posição de uma determinada partícula, né? E com o princípio da incerteza você vê que não, que quanto menor for a incerteza, maior vai ser a possibilidade daquele elétron estar em qualquer outro lugar. Que você não tem uma correspondência ali, não existe uma coerência, né, com as leis clássicas. Então, nos átomos existem leis realmente únicas, que por isso que se originou a física quântica, né, porque são leis únicas do mundo subatômico. Então, assim, a gente precisa se abrir para esse mundo quântico, que é o mundo que ficou conhecido como o mundo das infinitas possibilidades. Me enrolei aqui um pouquinho, né, gente, para explicar isso, mas calma que daqui a pouco está fazendo download aqui. Vou contar com a contribuição aqui dos meus amigos pesquisadores também. Vamos lá, quem quer comentar, me ajuda aí a complementar essa ideia inicial para a gente desenvolvendo. Kel. Perfeito, Kel. Um monte de gente para acompanhar. Eu acho que seria interessante, né, falar um pouquinho do átomo mesmo em si, né? O átomo, né? Ou seja, o átomo ele tem o elétron que circunda, que é carga negativa, né? Sim. Tem o próton e o nêutron é carga neutra, o próton é carga positiva. Então, no caso, o próton, quando você vai colocando, no caso, tem nós, né? A matéria, ou seja, ou tem a partícula, a matéria, quanto mais você for colocando no microscópio, vai chegando em moléculas, vai chegando em átomos, vai chegando em elétrons, vai chegando em prótons, em nêutrons, aí do prótons vai para quark, supercorda e vai para bóson de Higgs. E bóson de Higgs, ele é muito conhecido como a partícula de Deus, né? E é aí que nós nos tornamos co-criadores da realidade. E é interessante trazer o experimento de Thomas Young, né? Que foi realmente um experimento, como você bem falou, foi uma quebra de paradigma. A física quântica, ela quebrou a física cartesiana. Por quê? Porque exatamente eles já não conseguiam responder através desse experimento da dupla fenda de Thomas Young, que foi em 1860. Então, o que ele fez? Ele pegou o elétron, né? Por isso que eu falei do elétron, tudo, e aí vem, abaixo do bóson de Higgs vem o vácuo quântico, da onde tudo vem e para onde tudo vai, né? Então, ou seja, através desse experimento, ele pegou um elétron, e esse elétron tinha 2 fendas. Esse elétron passou por 2 fendas. E foi exatamente esse experimento que fez eles começarem a pensar, mas espera um pouquinho. Se o elétron é matéria, se tudo é matéria, eu sou matéria, a Kel é matéria, o Vitor é matéria, nós estamos separados, que é a cartesiana, né? Que é a separatividade. Sim. Chegou a física quântica através da onda e ela traz que todos nós estamos unidos através desse experimento, porque mostrou que um elétron passando por 2 fendas,
ele virou uma onda, né? Então, através exatamente ele se potencializou, né? A hora que ele passou. Então, ele não passou e tinha um pontinho lá do outro lado. Ele passou e ele formou como se fosse uma teia. E o que foi que determinou isso daí? A partir do momento que eles colocaram uma câmera, tá muito difícil? Eu tô conseguindo explicar direitinho? Vamos ver se, para mim, que eu já conheço isso, tá claro, mas vamos ver se o pessoal tiver alguma dúvida, gente, vocês podem ir perguntando pra gente, porque é difícil a gente explicar isso, inclusive didaticamente, né? Porque a gente já estuda isso há muito tempo e tal. Quer ver? Um brinde, agora vai ficar fácil. Ah, boa! Um brinde, isso aí. Eu já tô até aqui no look, gente, festivo, porque eu vou para um aniversário. Eu vou acabar a live e vou para um aniversário. Então, por isso que hoje eu também tô aqui festiva. Estamos aí no mesmo clima, Vitor. Estamos em clima de festa. Vitor também tá lá na Chapada dos Veadeiros, tem que estar festejando, né, Vitor? Ai, gente, mas fala, Paty, continua o raciocínio. Continua, porque realmente essa abordagem, ela precisa tanto dessa conexão com a abordagem mais clássica, né? Da gente ter essa percepção do que muda da abordagem mais recente, quanto também desse nosso sentido, essa conexão. Por isso, quando a Paty fala, quando a Kel fala, é muito importante a gente ter essa abordagem primeiro do racional, para que depois a gente possa trazer esse sentido. E é isso que eu acho que a Constelação pode complementar bastante, mas nesse momento eu acho que vocês vão trazer essa abordagem um pouquinho mais travada para muitas pessoas que vão ter uma dificuldade sim, mas já a gente vai facilitar para mastigar e vocês verem que isso que parece. Né? A gente só está citando, gente, não é que ninguém tenha que ficar aqui pesquisando, tá, e tal. Eu, para falar a verdade, eu estava atendendo, nem pude recapitular um pouco esses estudos para falar de uma forma mais fresquinha. Estou até amando que a Paty está trazendo de uma forma bem didática aí, mas assim, a gente vai resumir um pouquinho isso, que é só para pontuar, né? É uma referência científica para pontuar o que a gente vai desenvolver depois, que é como a gente entra, com o poder da nossa mente, de elevar nossas vibrações, como a gente pode trazer esses estudos, o resultado desses estudos na nossa vida prática, que é o que nos interessa aqui. Como nos tornarmos co-criadores de novas realidades, tá? Mas a gente está só fazendo um primeiro momentinho aqui, um momentinho mais cerebral, né, Paty? Volta aí, devolvo a palavra para você. Volta aí com seus estudos para trazer para o pessoal. Exatamente. Quando eles colocaram uma câmera, e quando eles colocaram essa câmera, o elétron que voltou, ele voltou e passou por outra fenda. Então, o que trouxe essa dupla fenda? Que o poder do observador, ele vai mudar o estado do elétron, né? Então, eu trouxe toda essa parte teórica, né, para que as pessoas possam entender da onde veio isso. Isso não veio, né, eu acho, né? Não existe isso. Sim. E aí, Bohr, com a teoria de Copenhagen, ele também trouxe que nós, como observadores, nós fazemos parte do experimento. Nós não estamos separados do experimento, né? Vitor, agora eu passo para você. Olha, tem muita coisa sobre esse assunto, ele é realmente muito interessante. E eu acho que o que a constelação hoje agrega, né, falando sobre esse ponto, porque a gente percebe que, de acordo com cada experiência que nós vivenciamos na nossa vida, emerge uma consciência. Por isso, quando a gente fala, o pessoal fala, né? Você tem que viver o momento presente, você tem que se permitir estar no aqui e no agora, mas é porque só existe esse aqui agora. E não é teoria, não é coisa filosófica de 2000 anos atrás, que é lindo de falar, não. É porque a consciência de cada momento, ela só se revela no momento presente. E quando você tem essa capacidade de se tornar um observador no momento presente, é que aquela consciência passa a se manifestar. E você, como observador, como a Paty bem trouxe, você também participa desse experimento. Então, o seu grande poder, por isso que hoje eu vim até com a camisa do Capitão América, né? Eu ia falar. Adorei. Associa esse poder, quando você traz esse poder para si, a sua vida, gente, é sério, vocês não estão entendendo, parece mágico, mas não é. É porque você sente isso. E a gente não tem o controle da situação. Perceba que é diferente ter o controle, tentar controlar as coisas. Mas quando você se torna observador,
você passa a entender os fenômenos que acontecem na sua vida. E é isso que muda todo o game, né? Se a gente pode falar assim, né? Não é que é, muda o game todo das situações, porque você passa a conduzir a sua realidade para um status, para um nível que você deseja. Você passa de ser, eu falei isso até nos meus stories hoje, passa de ser, você sai do lugar de vítima, passa a ser criador da sua realidade. Porque a vítima é aquele que se mantém no estado de inconsciência. E a vítima não quer olhar para a realidade. A vítima quer se manter naquele papel. Porque ela tem algum ganho. Às vezes, estar no lugar de vítima é muito melhor do que ser criadora da sua realidade. Porque ser criador exige você sair da inércia. Exige você lutar contra a resistência. Então, são esses pontos que eu acho que a gente pode agregar, tanto do viés que vocês trazem científico, que não deixa de ser muito importante, é importante sim, porque é através dessa conexão que a gente passa a unir os dois hemisférios do nosso cérebro, tanto o hemisfério esquerdo quanto o hemisfério direito, e a gente passa a dirigir para um lugar mais objetivo na nossa vida. Muito bom. Eu gostei da camiseta aí do Capitão América, porque tem a ver com isso que a gente está falando, né? Da gente se apropriar de um poder enquanto co-criadores, né? Os super-heróis e tal, os mitos vêm nos trazer esse lado aí, né? Do herói, da heroína, para a gente também se apropriar, né? Então, assim, seja por um viés científico, como a gente trouxe aqui como uma referência, para vocês entenderem que isso aqui não é um papo zen, simplesmente otimista, né? Filosófico, mas realmente baseado em pesquisas científicas que, como a gente disse, mudaram, fizeram uma revolução aqui nos paradigmas, né? Do paradigma materialista, veio quebrando aí, foi quebrado com esse paradigma quântico, né? Quando a gente começou a entender que realmente, a gente até citou muito, né, nos estudos do Tools for Life, o quanto a gente só vê menos que 1% das frequências de luz existentes. Ou seja, a gente não tem noção, além desse mundo ser todo feito de átomos, desse campo enorme, que parece que é um vazio, né? Mas que na verdade não é um campo vazio, é um campo quântico, que é o quê? Feito de elétrons. O que é esse campo quântico? É feito de energia e informação. É só para a gente entender que, assim, apesar da gente não ver, que essas energias estão aqui super presentes, circundando o nosso campo, e assim, realmente é a maior parte da nossa realidade. E que a gente, que é feito dessa mesma energia, a gente pode influenciar, né? Então, seja por esse viés científico, como a gente estava falando aqui, seja por um viés até religioso, né, gente? A Cabala já fala sobre isso há mais de 5.000 anos atrás, ela traz várias teorias que comprovam, fala inclusive disso, que a gente vê o mundo do 1% e o mundo do 99% é o que realmente corresponde à realidade, ela já fala isso, ó, muito antes da física quântica poder comprovar isso. E até na própria Bíblia, né? A gente vê, tem várias citações, eu vou até trazer com mais calma para vocês no Quinta Zen, várias citações que eu já separei da Bíblia falando, né? Como a gente tem esse poder de co-criador. Mas tem uma simples frase que basta aqui para inspirar. Bata e a porta será aberta. Pergunte e lhe será respondido. Peças e serás atendido. Olha isso, gente. Então vamos vestir mesmo. Eu vou vestir aqui a camiseta da Mulher Maravilha, entendeu? A Capitão América. Paty vai ser qual heroína, Paty? Porque é isso, a gente precisa entender, se apropriar desse poder, né? O Márcio Antônio falou que vai ser o super-homem. É isso aí, vamos nos conectar com esse lado dentro de nós. A Xirra, corresponde... pronto. Isso, maravilhoso. Adoro a Xirra também, adoro a Xirra. Amei. Isso aí, minhas duas favoritas são essas, Xirra e Mulher Maravilha. E vem com a gente, gente, porque não é viagem, né? A gente realmente pode se conectar com esse poder do nosso eu maior, nosso eu superior, o eu divino, a nossa chispa divina, que traz essa mesma energia, essa mesma inteligência aí, que nos conecta a todo o universo e nos faz realmente co-criadores. Então, assim, esse é o espírito da live de hoje, né? Perfeito, fala, Paty, Kel. Nossa, perfeito. Não, o que você falou é perfeito, porque os super-homens, né, e as super-mulheres, eles estão aí para lembrar do poder que a gente tem dentro da gente. Mais um ponto fundamental que nós já falamos aqui é que, cara, quando a gente nasceu, quando nossos pais nasceram, era a física cartesiana. Então, o nosso sistema educacional, o nosso sistema médico, todo o sistema que está operando, eles ainda estão nesse
paradigma. Então, o que que nós estamos trazendo? Que nós, como observadores, criamos a nossa realidade. Então, a nossa consciência, a forma que eu acredito, cria a realidade que eu estou vivendo, porque a gente acaba selecionando o elétron e a gente acaba materializando isso. Claro, existe um movimento para isso, existe a repetição, existe exatamente a conexão do cérebro, do coração, para que você consiga realizar esse colapso da função de onda, né? Mas é muito importante entender, né? Aí já vem o sistema de crenças de novo, né? Porque é a sua consciência que está selecionando. O que que tem na sua consciência? O que você acredita, né? Então, começar a perceber exatamente se você está criando para o positivo ou para o negativo. Eu tenho pessoas na minha família, e eu já criei muito para o negativo, né? Por quê? Porque aí eu comecei a perceber que eu colocava o foco no que eu não queria que acontecesse. Ai, mas não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo, mas não pode acontecer. Ou, ai, meu Deus, será que vai acontecer aquilo? Olha o foco, poder do observador. E isso acabava colapsando. E quanto mais emoção eu colocava, quanto eu mais emocionalizava, porque é muito mais fácil a gente emocionalizar para o negativo do que o positivo, né? A gente precisa reaprender a sentir a felicidade, né? Não só aqui, mas em todo o processo, para que a gente possa exatamente criar a realidade que a gente quer. Então, perceber também, está mais no passado ou mais no futuro? Onde é que está colocando foco? Está criando. Por quê? Lembra como eu falei? Então vem exatamente toda aquela cascata e chega no bóson de Higgs. O bóson de Higgs é a primeira emanação da matéria, por isso que ele é chamado de partícula de Deus. Cara, quando você está emocionalizando e colocando foco, é ele que você está emulando. E quanto mais você emular, mais você vai criar. E é isso que vai materializar e vai vir até você. E é muito bonito, por quê? Porque o Dr. Joe Dispenza, ele fala que quando Hitler estava, né, no campo de concentração, ele pegou lá alguns poloneses cientistas, colocou numa cave para estudar a lei da gravidade. E o que eles descobriram? Que o tempo, na verdade, não é você que vai até o que você quer. O tempo, ele é um rio que passa por você e traz o que você vibra, né? E aí vem mais realmente o poder do observador. O que você está vibrando, né? Como a Kel falou muito bem aqui. Nós estamos conectados num campo de vibração. Eu tenho meu hertz, cada um aqui tem seu hertz. A gente está conectado. As terapias vibracionais trazem isso, né? Como é que eu estou aqui em Portugal e consigo fazer uma terapia para quem está no Brasil, na África, na Polônia, enfim, né? E aí vem o emaranhamento. Mas aí deixa para falar depois. Vitor, você quer falar alguma coisinha? Complementar tudo isso, A possibilidade de emaranhamento, você entra muito já na constelação, né? A gente entra muito nos emaranhamentos sistêmicos, aquilo que nos une. No final, a gente é muito mais leal do que livre. E acho que somado ao que a Kel trouxe, né? Sem dúvidas, a frase de onde está o teu tesouro, está o teu coração. E essa frase, ela pode ser muito bem, sabiamente interpretada, onde está a sua atenção, vai a sua energia, né? Que na física quântica o pessoal usa muito esse termo, mas basicamente é isso. Por isso que quando você constrói um foco, né? Um foco direcionado em torno de algo, aquilo tende a crescer na sua vida. Porque passa a ser a sua realidade, passa a ser o seu foco, você passa a direcionar o seu coração. E para mim, isso hoje é o que baseia a minha vida. É acreditar que mesmo por mais que as circunstâncias não se pareçam, aquelas mais tangíveis, né? Talvez a palavra não esteja tão correta, mas por mais que aquela realidade ela não se faça presente ainda nos sentidos, nós precisamos acreditar nela para que ela possa se fazer presente. E aí vem aquilo que vocês já falaram, que as ondas passam a se colapsar, os fenômenos passam a ocorrer. E as sincronicidades passam a atuar. Então a gente vê essa junção de movimentos. Eu acho que esse emaranhamento que é o mais gostoso da vida, né? Eu falo isso porque a gente sai do controle. A gente precisa sair do controle. Não tem como. Não tem como. As pessoas precisam entender isso, porque a sua única função como observador é criar. Nossa, aí acessei uma chave aqui. A única coisa que você precisa na sua vida é criar. E o criar não vem da sua criança abandonada. Ele vem da sua criança criativa.
E é por isso que quando você tem a facilidade de se conectar com essa criança, de acessar essa criança que existe dentro de vocês, que permitam que as crianças venham, porque são elas que entram no reino, porque as crianças têm a capacidade de vivenciar estados teta com os olhos abertos, vivenciar estados alfa. E é quando essas partes se unem dentro de nós, né, que hoje a ciência já mostra que nós atingimos as ondas gama, e essas ondas gama são aquelas que produzem o fenômeno de interconexão no cérebro, a junção do lado esquerdo com o lado direito, e nada mais é do que a reconciliação com as partes que habitam entre nós. Então, a gente vê que isso que a Paty falou é fantástico, porque essas vibrações nada mais são do que a possibilidade de criar algo. E para criar algo, você precisa ser um observador consciente de si. E não uma criança abandonada. Crianças abandonadas procuram os pais ou outros adultos, mas não o seu adulto. Então, essa para mim é a chave que a constelação movimenta, né? Chacoalha todo mundo, porque, pessoal, essa é a realidade, é o movimento. Não tem, a gente pode trazer milhões de teorias aqui para vocês, mas o movimento é conectar com a sua essência, com essa criança que existe aí dentro. Muito bom. Vocês dois trouxeram pontos bem importantes, né? Tanto a questão do emaranhamento, como a questão assim, da gente realmente perceber de onde a gente está vindo, né? Essa coisa da criança que você está falando, né, Vitor? Tem a ver com um questionamento que a gente precisa fazer, de onde estão vindo as nossas crenças, né? A Paty estava falando sobre isso e tal. Como é que a gente está deixando os nossos pensamentos ali co-criarem a nossa realidade? Isso que nos importa, a gente trazer realmente isso à conscientização. Porque independente do que a gente recebeu, como a Paty estava falando, né, os nossos pais vieram, a gente vem de uma geração que ainda está muito baseada nessa física e mecânica clássica. Ainda é uma novidade, ainda é uma ciência muito recente, que ainda a gente tem dificuldade de realmente vivenciar, de realmente entender. Justamente por quê? Porque os nossos sentidos são muito limitados. A gente acredita muito, né? A gente ainda é muito São Tomé, a gente quer ver para crer. E sendo que tem que ser justamente o contrário. A gente precisa crer para ver. Então, assim, a gente precisa questionar essas referências aí que nos influenciaram a formar certas concepções, a nos acharmos capazes ou não, merecedores ou não, de conquistarmos certos sonhos. Porque tudo isso não precisa mais, pode ter sido assim, não precisa mais ser assim, como eu sempre digo, né? Então, dependendo da influência... Oi? Essa frase Vitor? é incrível. Essa frase é incrível, porque é realmente isso. Foi assim, não precisa mais ser assim. Então, foi assim no passado, foi assim que eu recebi uma formação. Os nossos filhos já vão ser diferentes, né? Já vão pensar de uma maneira diferente, já vão ter essa visão aí de que o que você está vendo corresponde a 1% da realidade. Entendeu? A gente vive num universo aqui, num vácuo quântico, entendeu? Num universo pleno de energia, tudo é energia. Então, cuidado com seus pensamentos, vigiai e orai. É o famoso vigiai e orai, né? Vamos fazer esse automonitoramento. Mas a boa notícia é essa, que a gente pode trazer a consciência e mudar. A gente, não importa quanto tempo você está pensando negativo, você está se baseando em crenças limitantes, você pode escolher mudar, escolher fazer diferente, escolher ser um co-criador de novas realidades. Tudo é possível, né? Nesse mundo quântico, justamente, a gente se abre para as infinitas possibilidades. E aí a gente muda o nosso foco, né? Ao invés da gente ficar se baseando só aqui no material, no hoje. Mas hoje eu não tenho condição. Hoje eu estou vendo isso e aquilo como uma coisa difícil. Como é que eu vou chegar lá? Só que aí quando a gente se transporta para essa dimensão ali maior, a gente se reconecta com a nossa real essência, que é energética, que é espiritual, é imaterial também. E a gente abre o nosso foco para esse espaço infinito, né? Das infinitas possibilidades. Então isso é muito maravilhoso, né, gente? E a gente falou na última live, né, da prosperidade, que justamente isso, o universo é próspero e abundante. Então, assim, não tem escassez, na verdade, né, nesse campo quântico. Todo mundo, cada um aqui pode sonhar o que quiser. Não tem limitação. Né? A gente precisa se abrir para isso, e olha como é que a nossa mente tem dificuldade com isso. A gente fica achando assim que isso é meio papo ali de super-herói mesmo, né? Não acredita que a gente tem esse potencial, né?
Fala, Paty, Verdade, complementa mas aí é que você tá aí verdade. empolgada. Não, Não é? você falou uma A coisa gente tem muito importante. muita dificuldade ainda com isso, né? De acreditar, de abraçar toda essa imensidão aí de possibilidades, né? É aquela pergunta: você consegue ser grato por algo que ainda não aconteceu? Exatamente. Essa Maravilhoso. pergunta, ela é fundamental para fazer todos os dias. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de sonhar. E por que nós perdemos a capacidade de sonhar? Sempre quando a gente Exatamente. sonhava ou falava alguma coisa, nossa, imagina, para de viajar. E aí a gente tem a capacidade de acreditar mais no outro, porque aí a gente também vai para a zona de conforto, né? Ah, não vai dar mesmo. Gente, é difícil, não é fácil. Por mais que você tá lá colapsando e sabe que você é co-criador da sua realidade e o poder do observador, vão ter situações, porque dependendo da sua emoção, você pode causar o que falam? Efeito Zenão. Então você tá lá, no observador, que é, você tá lá e acreditando, emocionalizando e tá ainda fazendo acontecer alguma coisa, volta pro bóson de Higgs. Aí você tem que começar todo o trabalho de novo para colapsar a sua função de onda. Então eu vejo as pessoas falando, mas demora para mim, não acontece, demora, não acontece. Demora exatamente pelo fato do efeito Zenão. Então tem que, né, ter esse conhecimento, e é muito importante que trouxe dos heróis, né? Com quem vocês andam, né? Onde é que está o foco de vocês, né? Ou seja, ter arquétipos de poder são fabulosos também. Tudo que puder utilizar para que o seu foco possa potencializar, e os arquétipos eles são muito importantes porque eles trabalham de forma subconsciente com o seu padrão emocional. E você acaba desenvolvendo o comportamento de forma inconsciente. Então, essa é uma chave muito grande que eu deixo aqui. É muito importante. Eu tenho arquétipos no meu celular, aqui na minha casa eu tenho um monte de coruja. Eu amo coruja. Coruja é o arquétipo da sabedoria. Mesmo você não está olhando diretamente, o seu olho pega o campo de visão. E isso está trabalhando. Olha lá, mais uma vez, claro, tem que aparecer o mundo externo, né? O ambiente, né? Utilizar para potencializar, para que você possa manter essa emoção, para que você não cause o efeito Zenão. Então, não só o ambiente, como a emoção, o treino da mente e principalmente aonde quer chegar, né? O futuro que você quer, um futuro que faz o seu coração vibrar. Isso é fundamental, né? Maravilhoso, Paty, muito bom. Complementa aí, Vitor. Navegando nessa. Porque o que acontece? Eu falo isso, eu estou aqui bem de boas mesmo, estou curtindo essa live, porque eu vivenciei vários processos, assim. Hoje eu vejo que o mais gostoso da vida são as conexões que a gente cria nessa caminhada. Então, eu vejo várias pessoas queridas, vejo a Josi aqui, a Cris, pessoas que participaram, assim, dos meus movimentos dentro da constelação. E, assim, o mais gostoso é que depois que você entrega o seu máximo, o seu potencial, você volta a estar no mesmo nível dessas pessoas. Porque o mais gostoso de tudo nessa vida é a gente compartilhar esses movimentos, né? É a gente poder estar compartilhando essa jornada. E é justamente esse movimento que a gente busca trazer para vocês, que se chama Travessia. Por quê? Porque a gente vai estar lá, juntos, com nossa criança travessa, vivenciando todo esse processo, navegando essa jornada, entregando o que a gente tem de melhor, porque nessa vida a gente só pode entregar aquilo que a gente tem. E é por meio dessas trajetórias que eu já vivenciei, que a Kelly já vivenciou, que a Paty já também passou, que a gente vai tentando sair o mais rápido possível desses maus bocados que a gente vai vivendo, porque a vida é isso. A vida é sobre esbarrar em resistências e contornar o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo você fica naquela resistência, mais ela cresce, né? Então, o que é o observador consciente? Eu falo isso porque hoje já é tão... quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, porque a minha vida mudou assim em questão de... Não é instantes, mas eu saí de uma pessoa que vivia em postura de vítima para uma pessoa que passou a criar a sua realidade. Mas por quê? Porque você compreende que existem vários emaranhamentos sistêmicos no seu próprio sistema na vida. Mas chega uma hora que você percebe que aquilo não é seu. Aquilo vem atuando no seu sistema há gerações. E muitas vezes o que a gente fala de karma, na verdade é apenas a atuação de uma consciência.
Mas para você se libertar dessa consciência, perceba que você vai precisar entrar numa postura adulta. E o adulto precisa carregar culpa, não tem jeito. O adulto ele precisa saber lidar com os nãos. E é quando você diz não para o mundo doentio e acorda para a sua vida mais saudável, que esses laços que eles ficavam tão emaranhados, eles vão se soltando. E por mais que eles se soltem, você já não se sente tão culpado perante eles. Porque se sentir culpado no seu adulto é muito pior. Porque o seu adulto sabe por qual caminho seguir. Agora, quando você se sente culpado, reprimido, é porque você está sendo leal. E quando você é leal, você perde a única possibilidade de liberdade que você tem de caminhar para a vida. E que essa liberdade que a gente vê aí, todo mundo pulando e tal, soltando aí, falando, ai, não sei o quê, sou livre. Na verdade, essa pessoa está mais presa que tudo. Porque nós, como seres, nós vamos sempre estar conectados aos sistemas que a gente veio. A grande possibilidade é se liberar com respeito a quem veio antes. Porque quando você se libera com amor, com dignidade, essa pessoa também tem dignidade. E esse destino passa a ser respeitado. E é aí que não precisa ser tão pesado como era. E é esse observador que passa a dirigir sua vida respeitando quem veio antes. Porque aí a sua vida passa a ser a sua vida, no seu lugar, no seu máximo potencial, para levar para mais pessoas se conectar. Porque é isso, uma hora eu vou me despersonalizar do Victor Diamantino e tá tudo bem. Qual será o próximo ponto de consciência que eu vou estar? Qual será o próximo nível? Esse que é o desconhecido, né? E aí o que fica aqui, ficou. Então, assim que a gente tem que observar. E essa caminhada que passa a ser prazerosa, porque olha as possibilidades. Hoje eu estou nos lugares mais incríveis da minha vida, que é a Chapada, pela beleza que ela representa na natureza, na conexão da minha essência, do amor. Gente, é fantástico. Eu estou aqui me divertindo com vocês e isso é mais prazeroso, entende? E aí o câncer que eu tive há 2 anos e meio atrás me veio apenas para me permitir conhecer quem eu sou, entende? Então, assim, eu acho isso muito prazeroso. Eu queria que mais pessoas pudessem se conectar com a gente nessa caminhada, porque vale a pena. Pode não ser difícil, pode ser difícil no início, né, Kel? Que é difícil, foi difícil, mas não precisa ser. Exato. Exatamente, é o que a gente sempre diz, né? Ninguém falou que ia ser fácil, mas sim que valeria a pena. A gente, de um jeito ou outro, acaba sempre caindo nessa frase, né? Porque é bem isso. E que bom, né, que você conseguiu que o câncer realmente pudesse ser um grande divisor de águas na sua vida de uma forma positiva. Você conseguiu aproveitar o aprendizado que estava ali, né? Você conseguiu aproveitar porque muitas vezes as doenças, na maioria das vezes, ela vem como um sinalizador de que algo precisa ser mudado. Na verdade, é um potencial de despertar muito grande que tem. E muita gente só fica ali no lado de vítima, reclamando daquilo, querendo sair logo, papapá, e não entende por que foi parar ali, né? Então, assim, quando o Vitor fala de lealdade, gente, para quem está vindo aqui através de mim, não é lá cliente dele, aluno dele e tal, tem muito a ver com essa questão da repetição dos padrões familiares que vão sendo passados ali transgeracionalmente, né? E que são padrões inconscientes, que você fica repetindo para se sentir pertencente àquela família ou para ser leal àquela família, né? Então você acaba repetindo, mas resumindo de uma forma simples, para quem não conhece muito sobre a constelação, é essa questão da gente ficar limitado ali, pensando dentro da caixa, ao invés de pensar fora da caixa, nos conectando com as infinitas possibilidades, né? E quando a Paty fala do efeito Zenão, eu queria complementar isso. É muito importante a gente cocriar a nossa realidade, a realidade que a gente quer, inclusive lembrando que esse campo quântico ele não é baseado num tempo linear aqui, como a física clássica estuda, né? O nosso tempo aqui no mundo 3D, que a gente chama no mundo tridimensional. Pelo contrário, quando a gente vai cocriar, a gente se transporta para uma outra dimensão de espaço-tempo, onde isso já é uma realidade. É isso que a gente precisa entender, né? Que a gente consegue, nesse campo quântico, com essa visão, com esse novo paradigma. Paradigma é uma referência, tá? Universal. Então, assim, só para esclarecer também para vocês, é uma ideia onde, assim, a gente consegue ir para frente, ir para trás. Então, você consegue ir lá atrás, no momento da infância que foi difícil para você, jogar a luz ali,
jogar o Ponopono, falar coisas, ó, eu tô aqui no futuro ou no presente, tô te dizendo que deu tudo certo, tô orgulhoso de quem você se tornou. Vitor, você lá no câncer, né? Não, calma, isso daí vai ser pro seu bem, vai te conectar num grau que você não tem noção como você vai revolucionar a sua vida. Imagina, né? O Vitor aqui no eu presente dele, ou lá no eu futuro, falando lá para ele no passado que estava tudo certo, que era isso mesmo, que aquilo estava totalmente encaixado com essa perfeita dança cósmica, né? Porque o universo é matematicamente perfeito. Então, assim, a gente precisa entender o universo de uma nova maneira, realmente, né? A gente consegue fazer a gente consegue se transportar para outras dimensões de espaço-tempo. A gente não precisa ficar só aqui, nesse momento, onde ainda existem muitos obstáculos para essa tal realidade que você quer cocriar. A gente pode ir além do tempo, além do espaço. Isso é o que nos possibilita, né, essa visão quântica. Só que, assim, ao mesmo tempo, que eu ia falar do efeito Zenão, é que a gente precisa se desapegar. A gente precisa, para colapsar o elétron, ou seja, fazê-lo se transformar numa partícula, ou seja, manifestar, concretizar aquela realidade, né, trazê-la para o mundo material, porque o campo quântico é um mundo, como a gente está falando aqui, de informação, de energia. Então, quando você colapsa, né, o elétron, que estava lá em onda, colapsa, traz ele para a forma partícula, você está se aproximando ali de trazer aquela ideia, que era apenas uma possibilidade ali no universo, para a realidade, para o mundo tridimensional. Só que isso é um processo, né? Que você precisa jogar a sua intenção, para onde você joga a sua atenção, a energia flui. Essa é a grande frase também, né? E assim, só que quando você joga a sua atenção, você joga, mas depois você entrega e solta. Entrega, solta e confia, né? Porque se você ficar ali muito apegado naquilo e ao mesmo tempo não estiver presente com qualidade vibracional no seu aqui e agora, você está fazendo o efeito Zenão, que é o quê? Que é quando você está impossibilitando, você está lentificando esse processo de manifestação. Então a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente precisa jogar atenção, a gente precisa também, Vitor tá ali, coitado, ele tá lá no meio da chapada, né, gente? Nas férias dele, a gente que tá aqui fazendo live no meio da viagem dele, mas ok, acontece. Isso aí. Continua. Vamos nos adaptando, né? Igual eu, tô indo pra festa, mas tô aqui fazendo live. Eu falei, gente, me espera aí, eu vou um pouquinho depois, já vou. Enfim, mas olha, então o que acontece? Só voltando aqui para concluir esse raciocínio. Então, ao mesmo tempo, eu gosto sempre de lembrar a importância da gente se manter no momento presente com gratidão. Porque a gratidão pelo momento presente, por tudo que já faz parte da nossa vida hoje, é o que nos possibilita estar com uma vibração elevada. Isso eleva a nossa frequência, né? Isso altera o nosso campo eletromagnético positivamente. Por isso que sempre, o Dr. Joe Dispenza mesmo sempre nos lembra isso, contagiar o nosso centro do coração com a gratidão, que isso vai limpando as negatividades, os medos, as angústias, a ansiedade para aquilo acontecer logo. Não, esteja no aqui e agora totalmente presente e grato, tá? Porque a gente precisa ter uma intenção clara. O poder do observador é isso, quando você tem uma intenção clara, mas ao mesmo tempo você sustenta uma emoção elevada. Então eu sei o que eu quero, eu mentalizo e solto. E volto aqui para a gratidão no meu momento presente, porque eu confio, eu sei que isso está vindo para mim. Então não estou lá ansiosa vendo, que é igual a Paty falou, né? A coisa do efeito Zenão é você planta e não confia que plantou, fica desplantando ali, abrindo para ver se a sementinha está brotando. Não vai fluir, né? Essa árvore não vai desabrochar. Você tem que entender que é uma semente, você plantou, tá tudo ok. Deixa, vai lá, todo dia você põe um pouquinho de água, vê se tá pegando sol, pá, como é que tá. Joga essa energia ali e pronto, vai viver a sua vida, né? Mas não pode ficar, se você ficar abrindo ali, é quando você não tá acreditando, quando você baixa aquela frequência, aí você joga uma energia negativa, joga suas ansiedades, seus pensamentos negativos, e aí atrapalha o processo de manifestação, tá? Só para explicar isso que eles dois trouxeram, né? Já estamos chegando aqui no finzinho da live, gente. Vou deixar só vocês complementarem. Quem quiser fazer uma pergunta, quiser esclarecer algum ponto aí, passou tão rápido, né, gente? Que loucura. Enfim, já aproveita aí para mandar aqui pra gente, tá? E vou pedir para vocês falarem aí algum último pensamento, complementarem aí alguma coisa que vocês querem sobre isso. Enfim, a gente já está aqui no finzinho. Eu acho que o que você terminou, eu acho que foi com a chave de ouro mesmo, né? E aí trazendo exatamente para a escola a sabedoria do maior, né, sábio que já existiu, e ele já falava isso há muito tempo atrás, né?
a dúvida, né? Jamais duvide. A dúvida é o efeito Zenão. Então, Jesus, né? Jesus Cristo, Jesus Nazareno, sim, trazendo da sim. escola da sabedoria, né? Ou seja, apócrifos, tá? Não Sim. ligado à ortodoxia. Ele traz muito forte isso. E o que ele traz é exatamente isso. A dúvida é o efeito Zenão. E a fé é o quê? É você acreditar, você agradecer antes que a coisa aconteça. E aí, Sim. realmente, o reino, né, vem até você. Então, eu acho que eu queria deixar exatamente para finalizar, né, para coroar Adorei. o que você falou, Kel. Adorei. A fé que remove montanhas, né, Paty? Fiquei até arrepiada aqui. Amei. Lindo isso que você trouxe. Verdade. Nosso grande mestre, inspirador e amoroso, né? Já veio nos ensinando isso. E você, Vitor? Eu vou tirar uma Deixa frase uma última de palavrinha. solução. Bora ver o que sai aqui. Muito bom. A gente adora essas suas frases. Traga. Vamos fechar aí Vai. com a De acordo com o que frase do sair, Vitor. eu vou trazer uma reflexão sobre. Né? Vamos ver. Ó, Luiz Armando está falando que foi muito elucidativo, o pessoal está ali agradecendo, falando, ó, a Roberta Lara falou que foi uma live sensacional, que adora esse assunto, mas eu acho que não teve pergunta. Ó, a Egli Martins está falando que perdeu a live, falou, poxa, perdi a live, mas ó, vai ficar salva, tá? Inclusive, deixa eu aproveitar e já pedir para vocês enviarem lá no aviãozinho para outras pessoas também essa live, nos ajudem aqui a divulgar. Se vocês estão aqui gostando do nosso trabalho, curtam, deixem um comentário depois da live. E antes de deixar o Vitor ler, para fechar ali a nossa live, deixa eu só falar que o Márcio falou, as adversidades existem para produzir a transformação, e acho que foi isso. De comentário foi isso, não teve perguntas, não tiveram perguntas, tudo bem. Então vamos lá. Pode ir, Vitor. Para saber qual que é a frase que saiu? Sim. Tadadadã. Minha criança, vejo você com amor. Uau! Que lindo! Basicamente, várias coisas que a gente abordou nessa live. E principalmente porque quando a gente observa essa criança, né? Quando a gente permite que ela possa se manifestar dentro de nós, é que a vida volta a ganhar sentido. Porque hoje, para mim, eu não sei se... Eu não falo nem por gerações, assim, né? Porque realmente a gente sabe o que as gerações passadas precisaram viver as suas vidas na base da sobrevivência. E nós, aos pouquinhos, vamos caminhando nessa direção de nos permitirmos ser quem nós somos. E nós estamos nessa caminhada como consciência de ser eu sou, né? Então, o que eu percebo é que quando a gente permite que essa criança venha, quando ela pode emergir diante de nós, é que a vida passa a ganhar sentido, porque é só ela que depende de nós e ela não pode ser mais entregue para ninguém. Não adianta você entregar para namorado, para esposo, para pai, para mãe, para filho, para tio, para ninguém. Essa criança é só sua e ela só depende de você. Então, quando você se permite observar essa criança, que a vida volta a ganhar sentido. E é ela que te move. Porque se ela não te mover, ela vai estar buscando o adulto dos pais. E não é isso que ela quer. Ela quer só o seu adulto. Então, absorva esse poder de observador consciente e traga essa criança para a vida, porque pode ter certeza que vale a pena. Então, essa é a minha reflexão para vocês. E quando vocês precisarem de conectar com essa criança, apenas toquem o coração de vocês e conversem com ela, porque é ali que ela está, tá? É isso que eu faço a todo momento do dia, dias fáceis, dias difíceis. É apenas isso que eu sei, é conectar com esse coração e trazer essa criança à vida, por mais difícil que o dia seja, por mais fácil que o dia seja, por mais legal que o dia seja, né? Que eu estou brindando com vocês aqui a vida, mas é uma simbologia do que essa criança sempre quis trazer, que é a vida. A expressão da vida se manifesta trazendo a vida. Então, é muito legal estar chapada, fazendo o que eu gosto, com pessoas que eu gosto, com o público que eu gosto. É isso, gente. Acho que eu estou bem animado. Muito bom, muito Saúde! bom. Todo mundo vibrou ali. Saúde, saúde. Um brinde à vida. Um brinde à nossa criança interior, um brinde ao nosso potencial de co-criadores. Só começaram a despertar. Bora nessa. É isso. Vamos lá, pessoal. A gente tem que dar amor para nossas crianças
né? Despertar esse lado travesso em nós, esse lado mais puro, que ao mesmo tempo precisa se conectar com o nosso lado adulto, maduro, forte, que é o que a gente quer fortalecer ainda mais com a nossa mentoria aqui da travessia. Venham fazer essa travessia de suas vidas conosco, essa transformação, onde a gente realmente não vibra escassez, não vibra falta, porque a gente já se preenche, a gente já se realiza por nós mesmos, né? Nutrindo essa nossa criança interior, nos libertando das crenças limitantes, nos libertando das referências do passado, entendemos que hoje podemos escolher ser quem nós quisermos ser. E assim nós podemos co-criar as nossas realidades. Então lembre-se dessas duas dicas: intenção clara e emoção elevada. E amando a sua criança, né? Falando todos os dias que você a vê com amor, como o Vitor fechou ali. Trouxe essa linda lembrança para nós, uma linda dica aí para nós fazermos diariamente. Tá bom, pessoal? E é isso. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Para quem for ver depois salvo também, obrigada pelo prestígio. E aguardamos vocês terça que vem, às 7 da noite. Vamos fazer essa travessia. Beijo! Beijo pro primo que tá aí também. Beijo! Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo para todos. Vamos Obrigada. lá, travessos. Beijo. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.